pastor Anderson está recuperado, sarado, aleluia. Foi domingo retrasado, não foi? Domingo retrasado nós tivemos que socorrer o Anderson, foi correndo para o hospital de uma maneira mais urgente, ficou internado lá alguns dias, mas o Senhor deu a vitória e agora está zerado. Daqui um dia já pode até jogar bola com a gente. Amém? Vamos abençoá-lo. Pai, fala com teu filho, fortalece-o dia após dia, e que a graça do Senhor seja abundante sobre a vida dele. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Eu jogo bola com qualquer um, meu irmão. Agora eu vou jogar no Barcelona daqui uns dias. Boa tarde, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Obrigado por você ter orado por mim. Que Deus possa assim abençoar você poderosamente. E que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Que o Senhor possa assim fortalecer a sua vida cada vez mais. Aquele dia me socorreram rápido e eu cheguei lá no hospital, estava apenas com uma infecção e o médico me agarrou lá. Eu fiquei lá mais uns 2, 3 dias, acho que é isso mesmo, e tomei os antibióticos mais alguns dias, mas hoje já não tenho mais nada, graças a Deus está tudo bem. E alguém me pergunta assim: tá bom, pastor? Eu falei: tô bom. Aí tem umas pessoas que perguntam: bom para outra? Eu falei: de jeito nenhum. Outra não, né, irmãos? E Deus tem abençoado cada dia, e obrigado por você ter assim esse carinho tão especial para com a minha vida, com a minha família, e que Deus possa abençoar você no nome de Jesus. Para mim morrer depressa, irmão, depressa, vai demorar 70 anos ainda, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 1. Quantos acharam, pode dizer um amém? Diz assim, olha: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzido um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos tal coisa. Amém. Pai, nós queremos te louvar. Obrigado a Deus por essa oportunidade. Que o nosso coração esteja aberto, que a nossa mente esteja receptível para receber a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto nos mostra um milagre, mas esse texto também nos mostra algo triste. Ele nos transfere para um milagre
que Jesus realiza, ele nos mostra 4 homens tendo coragem, força, ousadia para levar o paralítico até onde Jesus estava, para fazer com que aquele paralítico fosse curado. Mas ali, esse texto também nos mostra que ali naquele local havia alguns homens que não estavam preocupados com o milagre daquele homem. Estavam preocupados em defender a sua própria teoria, suas próprias vontades. Esse texto nos leva para isso. Esse texto nós poderíamos, e ele tem sido a cada dia, a cada momento, extraído mensagens maravilhosas para a nossa vida. Poderíamos falar de cura, poderíamos falar de milagre, poderíamos falar de transformação, de libertação e tantas coisas mais. Mas essa noite eu quero falar sobre sua casa pertence a quem? Dá uma olhada para esse irmão que está do seu lado e pergunta para ele, sua casa pertence a quem, meu irmão? Quando nós falamos de casa, normalmente nós conhecemos a nossa casa, não é verdade? Nós sabemos como é a nossa casa. Se você mentalizar aí, fechar os teus olhos, forçar um pouquinho a sua mente, você sabe detalhes da sua casa. Interessante que nós homens não sabemos tanto detalhes. Quando nós queremos algo e nós não encontramos, nós rapidamente procuramos as mulheres, as esposas para dizer, amor, onde está isso? Por quê? Porque elas sabem detalhes e detalhes da casa. Mas nós sabemos algumas coisas assim, naturais que tem ali na nossa casa, algumas coisas que nós visualizamos todos os dias. Se você precisar levantar de madrugada, você levanta, você vai em qualquer parte da sua casa, porque você está na sua mente onde estão os móveis, onde está tudo, e você sabe se desviar, verdade ou não é? Bem, na verdade, se a sua casa for igual à minha, de vez em quando você vai tropeçar em alguma coisa. Irmão, eu estou desconfiado que daqui uns dias eu vou chegar lá em casa, a cozinha vai estar na sala, a sala vai estar no quarto, a Mary mexe toda semana, muda tudo. E um dia eu acostumado, semanas após semanas, apagar a luz e ir e deitar num lugar. A cama estava de um jeito. Eu resolvi fazer uma brincadeira um dia, eu falei, vou assustar a Mary hoje. Apaguei a luz e vim correndo e pulei. Só que ela tinha mudado a cama de lugar e eu não tinha percebido. Estava tão acostumado com a casa de um jeito, irmão, fez um barulhão. Eu caí, mas fiquei irado. Vou estar aqui quarta-feira para ouvir o pastor pregar, aleluia. Fiquei bravo e falei, você vai ver, um dia você vai pagar por isso. Meu irmão, a Natália era pequenininha. E aí teve um dia, outras semanas, ela muda a cama de lugar novamente. E a Natália chora e grita. E a Natália era uma bênção. Ela tinha uma dor de barriga abençoada. Chorava dia e noite. E a Natália gritou lá no quarto dela. E eu estou vendo que a Mary levantou, mas nada de chegar lá perto da Natália e nem acender a luz. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Aí eu levantei. Quando eu levantei, que eu acendi a luz, meu irmão, fica brava não, amor, mas é só hoje que eu vou contar, não conto mais nunca. Eu vi a Mary, olha para você ver como o negócio funciona. Eu vi a Mary de cara com a parede, assim, tentando atravessar a parede. Falei, que foi, Mary? Ela falou assim, a Natália está chorando. Ela levantou, assim, meio dormindo, e estava acostumada a levantar e ir para um lado, para sair. Como ela virou a cama, ela foi para a parede. Meu irmão, no outro dia, estava com o nariz todo ralado, porque ralou na parede. Eu falei, aí, ó, tá vendo? Mas não aprendeu. Toda sexta-feira, muda os móveis de lugar. Eu falei, Jesus, é assim que funciona. A nossa casa, nós acostumamos com as coisas. Nós entramos, nós saímos. E quando acontece de haver essas mudanças, aí nós precisamos da luz. Aí acendemos a luz. E olha, falar de casa
nós falamos, e a Bíblia nos refere a algumas referências, falando de casa. Ela nos fala de casa como lugar onde vive pessoas, a nossa casa. Ela nos fala de casa como morada de Deus, como a vida também de algumas pessoas. E ela nos fala como morada do Espírito Santo ou morada do inimigo. O evangelista Lucas, ele escreveu no capítulo 11, o versículo 24, para a gente correr, eu vou ler. Diz: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para aquela casa. E se você continuar lendo o texto, a Bíblia vai dizer que o segundo estado do homem se torna pior do que o primeiro, porque ele passa e vê aquela casa fala dessa casa, coração aberto e sem moradia, porque o homem entristeceu o Espírito, e o Espírito Santo, e Deus saiu, e ele então entra e volta com mais 7. Mas não é esse o nosso detalhe, é só para você entender como Deus, a Bíblia fala de casa, morada natural, morada espiritual, e ela vai falando dessa casa. Mas hoje eu quero falar, sua casa pertence a quem? A quem tem pertencido a sua casa? O que significa ter a presença de Jesus em nossa casa? O versículo 1, o evangelista Marcos, no capítulo 2, ele diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Possivelmente, os estudiosos dizem que ele estava na casa de Pedro, porque o evangelista Marcos ainda escreve no capítulo 1, versículo 29, dizendo: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. O fato é que Jesus estava em casa, ele estava em uma casa. A minha pergunta essa tarde para você é: a presença de Jesus é real na sua casa? Jesus está na sua casa? Seja ela física, você aí, ou falando você, homem, mulher, ou seja ela lá no seu lar. A presença de Jesus está lá. Se nós entrarmos na sua casa, no espaço onde você mora, o espaço onde você vive, vamos sentir a presença de Jesus, vamos sentir a real presença dele. A sua conversa dentro da sua casa é uma conversa que remete exatamente para dizer: aqui Jesus mora, aqui Jesus está. Será que lá na sua casa, os seus filhos, o seu cônjuge, realmente pode dizer: Jesus está na nossa casa? Porque casa, estar ali, Jesus, nós poderíamos perguntar e todo mundo iria dizer: é lógico, pastor, que Jesus está na minha casa. É lógico que Jesus faz parte da minha casa. Mas se nós entrarmos lá e ficarmos lá algum tempo, nós vamos senti-lo realmente na sua casa. Assim como você pode sentir ele aqui nessa casa essa noite. Será que lá na sua casa é uma extensão da sua igreja, da igreja que você pertence? Ou será que apenas temos a presença de Jesus até o portão da nossa casa? Porque quando nós entramos para dentro da porta da nossa casa, nós pedimos e falamos: Jesus, fica aqui, porque ali dentro o Senhor não pode compactuar com o que acontece lá. Mas quando Ele está presente na nossa casa, a nossa casa se torna um lugar de paz, se torna um lugar de harmonia. E Jesus, meu irmão, Ele quer estar presente na sua vida e na sua casa, na sua família. Ele quer estar com você todos os dias. O que acontece quando Jesus está presente?
A nossa casa se torna um ponto de atração para as pessoas. Uma pergunta e responde para você mesmo: como é o seu relacionamento com seus vizinhos? Meu irmão, relacionamento com os vizinhos é importantíssimo. Porque na hora da adversidade, quem te socorre é aquele que está mais próximo, é o vizinho, é aquele que está do seu lado. E eu me lembro de um texto que a Bíblia nos mostra que uma mulher vai ao profeta e diz: olha, o meu marido, que servia ao Senhor juntamente com o senhor profeta, ele morreu e ele deixou uma dívida, e agora eu não tenho como pagar essa dívida, e os credores estão querendo levar os meus filhos. Olha a palavra do profeta. O profeta diz: vai. E primeiro ele pergunta: o que você tem na sua casa? Ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite. Ele diz: vai, pegue vasilhas emprestadas, porque ela não teria vasilha suficiente para poder ter o azeite, pagar a sua dívida e viver do resto. Mas ele diz: vai, toma vasilhas emprestadas. O texto diz que ela foi, tomou vasilhas emprestadas com vizinhos. Se você precisar de tomar algo emprestado com o seu vizinho, ele te empresta? Houve um silêncio. Ele te empresta? Ele está pronto a estender a mão para você? Ou ele vai dizer não? Como é o nosso relacionamento? E falar de estar pronto para uma atração de pessoas. Lá no seu prédio, na sua casa, onde você está, onde você mora, você tem ousadia para abrir uma célula e receber os seus vizinhos dentro da sua casa? Para dizer: olha, entre, porque essa casa tem a presença de Jesus. Nessa casa você vai aprender como relacionar com Jesus, com os irmãos, com os vizinhos, com os parentes, com os amigos e até com a sogra. Como você está relacionando com todos eles? Quando você abre a porta da sua casa para receber uma célula, ou você pode abrir, você está dizendo: olha, a minha casa atrai as pessoas, porque nela habita Jesus, porque nela está o Senhor. A minha pergunta para você essa tarde é: quantas pessoas estão sendo atraídas para ir na sua casa, para receber uma palavra de Deus, porque sabe que você é um homem e uma mulher de Deus? Quantos? A nossa casa precisa atrair pessoas. O versículo 2 de Marcos diz assim: então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Não havia espaço para entrar mais ninguém. Dentro daquela casa estava Jesus, e a presença de Jesus trouxe as pessoas para dentro daquela casa. Não somente como era costume da multidão andar atrás de Jesus, recebendo uma palavra, mas ali haviam pessoas de todas as formas, e elas entraram para dentro da casa. Não sabemos também como aquela casa era. O texto não nos revelou muito bem se era uma casa grande, se era uma casa pequena. Mas o texto diz que havia uma multidão, afluía um número grande de pessoas. Aquela casa estava recebendo Jesus. E por estar recebendo ali Jesus, a multidão estava ali para ouvir a palavra, para ouvir o Senhor. Nós ouvimos sempre um ditado por aí, meu irmão, dizendo: você não precisa ter dinheiro, você precisa ter amigo rico. Esse ditado é um ditado terrível,
porque fala de exploração, porque fala de pessoas que exploram o outro. Mas quando esse amigo rico fica esperto, se perde. Mas quando nós temos o amigo que é Jesus, a nossa casa estará sempre cheia de pessoas para ouvir aquilo que Jesus tem para dizer através da nossa vida. Amigos são imprescindíveis, precisamos tê-los. E esses amigos, eles vão frequentar a nossa casa. Mas imagina você agora, que na casa onde Jesus estava nesse dia, não estava ali amigos do dono da casa. Estavam pessoas de todas as formas, de todo jeito. Pessoas estavam ali. E eles estavam ali para ouvir o Senhor. Mas havia um grupo de pessoas que estavam ali naquela casa, ouvindo Jesus, mas eles não estavam muito interessados em ouvir o que Jesus estava dizendo ou fazendo. Eles tinham os seus próprios interesses, as suas próprias vontades. Agora pense um pouquinho em sua casa. Primeiro, será que ela é atrativa? As pessoas que entram nela sentem liberdade, segurança e alegria? Às vezes o ambiente de uma casa é tão pesado, tão artificial e tão anti-igreja, que muitos não se sentem bem. Jesus pregava a palavra àqueles que superlotavam a casa. Hoje podemos pregar a palavra, não necessariamente discursando, mas vivendo uma vida de verdade dentro do nosso lar. Mas vivendo uma vida íntegra dentro da nossa casa. Algumas pessoas já me procuraram dizendo assim: como pode? Mora do lado da minha casa um casal cristão, crente. E o que eu escuto são coisas terríveis. Meus irmãos, dentro da nossa casa deve haver harmonia. Olha para o seu irmão e fala com ele: dentro da sua casa deve haver harmonia, meu irmão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como está sendo o tom de voz dentro da sua casa? Porque uma resposta dada com um tom de voz elevado pode causar problemas. E o apóstolo Paulo nos ensinou: longe de vós toda gritaria. Meu irmão, dentro da nossa casa deve haver harmonia, porque lá habita Jesus. Como Jesus responderia algumas perguntas que fazem a você? Como Jesus responderia algumas perguntas que fazem a mim? É dessa forma que eu tenho que pensar e respondê-las. Pois eu tenho a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É Cristo que habita em mim. E se Ele habita em mim, meu irmão, as palavras de Jesus é doce e é suave. Ireis, mas não pequeis. Pastor Edson teve aqui algum tempo atrás, lembra? E ele falou no culto, nesse culto da família, ele diz: antes de qualquer resposta, conta 6 segundos. Conte 6 segundos. Precisamos atentar como está a nossa resposta, o que estamos falando, de que forma estamos falando. Pense na sua casa. Você já preparou, ou você já reparou, aliás, você já reparou quantos tombos você já levou dentro da sua casa? Esbarrando em alguma coisa, tropeçando em alguma coisa, e machuca. Mas há uma estatística dizendo que é dentro da casa que acontece os maiores acidentes. Mas essa estatística diz que esses acidentes não são acidentes físicos, mas são acidentes
emocionais. Existem pessoas que estão emocionalmente arrasadas por causa que lá dentro da sua casa não há harmonia, não há paz. Meus irmãos, e por maior que sejam esses problemas, e o que nos deixa mais triste, é que estamos falando de estatística do povo de Deus, de pessoas que vêm à igreja regularmente, semanalmente, todos os domingos levantam as mãos, adoram o Senhor, celebrem a Ele aqui dentro. Mas lá dentro da casa, dentro da sua própria casa, onde também deveria levantar as mãos, celebrar ao Senhor, vibrar com a sua família, estão machucando um ao outro. Quantos casais não se falam? Passam semanas e semanas sem trocar uma palavra. Quantos pais não conversam com os filhos? Quantos filhos não conversam com os pais? Gente, se você pudesse, tivesse a oportunidade de estar conosco todos os dias e você ouvisse o que nós ouvimos, você ficaria preocupado. Há mais ou menos uns 9 anos atrás, eu morava no Vista Alegre, fui fazer um culto fúnebre de uma senhora de 82 anos. E quando eu estou ali ministrando aquele culto fúnebre, aparece um senhor, um rapaz, e ele para na porta da onde estava acontecendo o culto, no cemitério Parque da Colina. E ele para e ele olha para dentro. E sabe quando você está aqui, o caixão aqui, eu falando, todo mundo olhando para mim, mas de repente todo mundo tira o olhar de mim e eu percebi que todo mundo tirou, porque todo mundo virou o rosto para a porta, para ver o que estava acontecendo. E todo mundo olhou, a curiosidade eu também tenho, sou curioso, olhei, o que houve? Quando eu olhei, aquele homem estava entrando dentro do velório. As pessoas abriram espaço para ele passar, ele passou. E ele chega na beira do caixão, e ele olha dentro do caixão, aquela senhora de 82 anos, e ele, assim num impulso, ele enfia a mão dentro do caixão, puxa o corpo daquela senhora para o peito dele, e gritando, em desespero, começa a pedir perdão para aquela mulher. Os outros, os pessoal, a família veio, tirou, colocou tudo no lugar. Meu irmão, ficou ali um clima de velório. E aquele moço em desespero, fiz uma oração, terminei o que eu tinha que fazer, sentei com ele, com mais 2 pessoas da família. Sabe por que ele tomou aquela atitude? Porque havia 33 anos que ele não conversava com a mãe. E a mãe no hospital mandou avisá-lo, vem aqui que eu quero conversar, e ele não foi. Meu irmão, dentro da nossa casa deve haver diálogo, harmonia, paz. Depois que fecharmos os nossos olhos, acabou, gente. Eu não sei como vai a sua vida, eu não sei como vai a sua casa, eu não sei como você está aqui hoje. Eu não estou também afrontando você, não, de maneira nenhuma. Eu estou só querendo colocar para você que dentro da sua casa você precisa ter harmonia. Honre hoje. Esteja pronto para honrar os seus pais hoje, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, a sua esposa, o seu esposo. Honre hoje. Porque dentro dessa casa pode estar acontecendo o que essa estatística disse, que é exatamente traumas, pessoas feridas, pessoas lamentando, dizendo, olha, minha casa é uma casa maravilhosa, mas não há paz dentro dela. Maravilhosa no sentido de estrutura, tem do bom e do melhor, mas não tem a presença de Jesus. O que fazer, meu irmão?
como eu e você vamos mudar essa história, deixando Jesus entrar dentro da nossa casa, deixando Jesus ser o centro da nossa casa, deixando Ele viver e fazer o que Ele quer fazer dentro da nossa casa. Agora deixa eu falar uma coisa, e as mulheres que estão aqui sabem muito bem disso. Para que uma casa tenha cheiro, de limpeza, de que está tudo em ordem, às vezes precisa bagunçar, verdade ou não é? Tem que tirar tudo do lugar, limpar bem limpinho, e aí coloca tudo no lugar novamente. E aí quando nós entramos dentro dessa casa, nós sentimos um cheiro agradável. Se for preciso hoje, deixe Jesus tirar todo o odor lá da sua casa. Deixe Ele arrancar tudo. Deixe Ele tirar esse ódio que está dentro do coração. Deixe Ele arrancar essa amargura que brotou aí. Meus irmãos, eu e você nascemos para viver uma vida feliz. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que Ele nos escolheu. Nós nascemos para isso. E nós estamos errando, e por isso estamos vivendo dentro da nossa casa dias de tribulação, dias de amargura. Quantos pais não compreendem o que acontece com os filhos? Quantos pais acham que é deixar tudo de qualquer jeito? Não, meu irmão. Tenha compreensão, sente com seus filhos, ouça-os, as dificuldades que ele tem. Mas alguns dizem: mas quando eu era menino, isso não acontecia comigo. Ninguém me ouvia. Meu irmão, quando você era menino, você era do século passado. O século mudou, gente. Hoje nós temos que conversar com os nossos filhos. Eu estava em um dos nossos encontros da nossa igreja. Quando eu ministrava a ministração de cura, que terminei, uma senhora saiu de lá e veio chorando, me deu um abraço e me disse: pastor, quero falar com o senhor. E eu sentei com aquela mulher e ela disse: pastor, eu tenho um arrependimento profundo. Eu disse: minha irmã, o que está acontecendo? Ou o que aconteceu? Ela disse: pastor, o meu filho se envolveu nas drogas, e eu não soube lidar com essa situação. Eu joguei o meu filho para fora de casa, e o meu filho foi embora, e aí que ele se invernou mesmo nas drogas. E um dia, eu recebi uma notícia que o meu filho tinha tomado alguns tiros e estava morrendo no meio da rua. E eu corri para onde estava o meu filho. E quando eu cheguei para estar perto do meu filho, que eu dei um abraço nele, ele assim desfalecendo, quase morrendo, morreu nos meus braços. Ele disse para mim: mãe, se a senhora tivesse me corrigido, eu não estava morrendo. Agora eu pergunto para você, meu irmão, que angústia bate no peito dessa mãe em ouvir o filho dizer: se a senhora tivesse me corrigido, eu não estava morrendo. E ele morreu nos braços daquela mulher. Ouça o seu filho, ouça a sua filha. Gente, nesse tempo que estamos vivendo, eu e você, como pai, como mãe, temos que sentar com os nossos filhos para ouvi-los. A escola está ensinando coisas que saem fora dos nossos padrões, coisas que estão fora da palavra, e os nossos filhos vêm cheios de dúvida, e sentam até nós, para que nós tenhamos a resposta para eles.
E muitas das vezes nós dizemos: isso você vai aprender na igreja. Não transfira, meu irmão, não transfira, minha irmã, a sua responsabilidade. Senta com o seu filho, senta com a sua filha, expõe a palavra, diz: filho, olha, a escola está dizendo assim, os professores dizem assim, mas a palavra de Deus está dizendo assim. E a última palavra na nossa história, na nossa vida, não vem dos professores, não vem de uma cartilha que é lançada para os nossos filhos. A última palavra vem do Senhor, meu irmão. Vem de Deus. Agora, sabe por que eu fico pasmo olhando para alguns pais que transferem essa responsabilidade? É porque tem muitos pais que também não conhecem essa palavra. Meu irmão, deixa eu desafiar você. Se você está em dificuldade de conhecer essa palavra, toda semana tem uma célula bem pertinho da sua casa. E se não tiver, fale conosco, nós vamos abrir uma célula lá na sua casa e ensinar a palavra para você. O amém não teve nenhum, mas tudo bem. Precisamos, gente, entender. E deixa eu falar algo para você, meu irmão, o diabo não está brincando em serviço. O diabo está lutando dia após dia para destruir a família. Se você observar os noticiários desses tempos, não estão falando de crise, não falam talvez das crises que as nações estão enfrentando, falam, mas são poucos, mas falam da deturpação moral dentro da nossa casa, dentro da família. O diabo está tentando destruir aquilo que há de maior valor dentro da sua casa. E a palavra diz: não deis lugar ao diabo. Meu irmão, feche a porta para o diabo dentro da sua casa. Não deixe ele entrar. Não deixe ele entrar, meu irmão, através de uma novela. Não deixe ele entrar através de filmes que não agradam ao Senhor. Não deixe ele entrar através de palavras torpes, meu irmão. Feche a porta. Não deixe o diabo trabalhar no coração dos seus filhos através de uma palavra que você lançou, uma palavra dura. Se você até fez isso, chama o seu filho e diz: olha, papai quer te pedir perdão. Papai quer corrigir uma área que ele errou. Porque às vezes nós, tentando corrigir, nós erramos. Eu me lembro que um dia a Natália veio da escolinha e ela chegou em casa e ela tinha 2 moedinhas na mão. E a Mary perguntou para ela onde ela arrumou aquela moedinha. Ela disse: eu peguei na mesa da professora. E quando eu cheguei em casa, ela pequenininha, eu a corrigi, chamei ela e disse: olha, você não pode pegar. Dei 2 chineladas ou mais na poupança dela. Ela chorou, dormiu chorando. No outro dia, a Mary entregou as moedinhas na mão dela e disse: vai lá e entrega para a professora. E a Mary pegou as moedinhas, entregou na mão e ela foi para entregar à professora. E a professora depois chamou a Mary e disse: não, Mary, fui eu que dei realmente as moedinhas para ela, eu deixei ela pegar. Só, meu irmão, que ela tentou explicar isso para mim e para a Mary, e nós, naquela situação assim de corrigir, porque não pode, nós não esperamos ela falar. E dei uma chinelada nela. Quando cheguei em casa no outro dia, a Mary disse: aqui, nós erramos. A professora disse que deu as moedinhas para ela. E aí eu chamei a Natália, ela pequenininha, chamei a Natália: vem cá, a professora te deu as moedinhas? Deu. Por que você não falou? Ainda fiquei bravo ainda. Por que você não falou? Ela olhou e disse para mim assim: o senhor não deu tempo para mim falar. O que fazer, meu irmão? Abracei, dei um beijo.
Falei, olha, escuta bem. O couro, a chinelada que o papai te deu, doeu, não doeu? Doeu. Por isso que você chorou? Foi. Pois bem, essas chineladas não tem como eu tirar elas mais. Bateu, está batido. Chorou, está chorado. Mas tem um jeito. Ela o quê? Me desculpa, me perdoe. Dei um beijo nela, comprei um sorvete e ganhei a criança de novo. Quantos pais erram e não têm a capacidade de dizer, eu errei com você, me perdoe. Mas quantos pais também não corrigem? E a Bíblia nos mostra um pai que não corrigiu seus filhos. E um belo dia a notícia rodou no palácio. Aminon, ele possuiu Tamar com força. Ele a violentou. Esse pai nada fez. Passaram 2 anos. O outro filho, Absalão, chega para o pai e diz, olha, eu queria ir no campo. Eu queria ir lá caçar, mas eu queria que o meu irmão Aminon fosse comigo. O pai disse, vai, é bom que fazem as pazes. Porque ele sabia e ele estava vendo que havia uma rixa entre os 2 filhos. Mas quando eles vão para a caça, Absalão mata o irmão. O pai nada fez. O pai agora tinha uma filha estrupada, tinha um filho assassino e tinha um filho morto. E ele nada fez, continuou normal. Passaram-se mais alguns anos. Absalão volta porque ele fugiu com medo. E ele vai morar do lado do palácio e fica ali, mas o pai não chama para uma conversa. O pai não senta, não olha olho no olho. O pai não traz as responsabilidades para o filho. A ponto do filho se rebelar contra o pai e dividir o seu reino. Passaram mais tempo, a guerra foi instaurada. O filho está correndo, fugindo dos soldados. O texto diz que ele fica pendurado em galhos. E o general do rei vem e corta a sua cabeça e o mata. Agora aquele pai tem uma filha estrupada, tem um filho assassino, mas aquele filho assassino já estava morto. E ele também tem um outro filho morto. Meu irmão, não espere que as tragédias aconteçam na sua casa. Não espere que as coisas aconteçam ruim na sua casa. Traga a presença de Jesus para dentro dela. Pede socorro, pede misericórdia. Não deixa os traumas, não deixa as coisas acontecerem e continuarem do mesmo jeito. Eu sei que eu fui criado de uma forma diferente. Meu pai era um camarada assim muito rígido. O meu pai, de olhar para nós já sabíamos, meu irmão, se a gente ia apanhar ou ele ia falar apenas uma palavra. E se nós estivéssemos fazendo qualquer coisa, só acabou. Era motivo de 1 semana você ficar correndo do velho. Porque ele fez Na igreja, quando íamos para a igreja, sentávamos, meu irmão, ninguém ouvia um pio da gente. Bem, na verdade, depois que ele foi ordenado a pastor, e na igreja que a gente era, ele subiu para o altar, ficou no púlpito, aí eu deitei e rolei. Aprontava todas na igreja. E se a Bíblia, meu irmão, e eu creio que ela é verdade, diz que tudo que planta colhe,
Eu tenho orado, Jesus tem misericórdia. Eu fui um adolescente terrível. Terrível. Até debaixo da perna dos irmãos porteiros eu passei para ir para a rua. Terrível. E um dia, quando eu completei 18 anos, meu pai deu uma festa. Olha, irmão, que coisa louca do meu velho. Se faz festa para a menina que faz 15 anos, né? Mas ele fez para mim também, 18, que bênção. E eu convidei meus amigos, e os amigos foram lá para casa e tal. E ele pediu, eu quero que você conte duas coisas. Quero que você conte uma coisa boa, que aconteceu com você nesses 18 anos, e quero que você conte algo que você fez de terrível. Eu contei que passei debaixo da perna do presbítero Argenor, lá na igreja, lá em Rondônia. Meu irmão, já tinha mais de 10 anos que isso tinha acontecido. Quando eu acabei de contar, não deu tempo de eu correr. Ele já estava segurando pelo colarinho da camisa. E eu tomei uns tapas. No dia que eu fiz 18 anos, na frente dos meus amigos, porque eu passei debaixo da perna do porteiro, do irmão lá da igreja. E ele não sabia. Mas o que isso tem a ver? Meu irmão, tem tudo a ver. Sabe, eu vejo pais que os filhos esperneiam, gritam e falam até palavrões com eles. E eles ficam ali, que bênção, menininho. Vai, meu irmão, vai deixando. Corrige, meu irmão. Chama a responsabilidade. Hoje pela manhã tinha uma criança fazendo maior bagunça. O Clécio olhou para mim e disse assim, daqui a pouquinho o pastor chama a atenção do menino, porque ele dava uma olhada assim. São pais que os filhos não obedecem. Pais que não impõem, que não dão limites aos filhos. E quando querem dar esses limites, causa trauma. Porque passou da hora de dar os limites. E aí causa traumas, causa situações terríveis. E gera o que nós estamos vivendo hoje. Filhos que não respeitam os pais. Pais que não respeitam filhos. Mas quando Jesus está dentro da nossa casa, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, ela é mudada e transformada, e Deus nos abençoa, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E em último lugar, para me terminar, quando a presença de Jesus está em nossa casa, ela atrai todos os que sofrem. Veja o versículo 4 de Marcos capítulo 2. Não podemos levá-lo até Jesus, por causa da multidão, e moveram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E abrindo o teto, baixaram a cama onde estava deitado o paralítico. Preste atenção. Os 4 amigos descobriram o teto exatamente no ponto onde Jesus estava. Eles não colocaram o doente no quarto, na cozinha, no banheiro, onde quer. Não. Eles foram precisos em descer o doente onde se encontrava Jesus. Onde encontrava Jesus. Não foi sorte, foi cálculo. Eles olharam, fizeram tudo corretamente aonde Jesus estava. E eles baixaram a cama. Colocaram aquele paralítico ali. E Jesus disse: filho, perdoado estão os teus pecados. Notemos o texto, meus irmãos, porque o texto diz, Jesus falando ao paralítico, perdoado estão os teus, ele continuou paralítico. O camarada segurando a corda ali do mesmo jeito. Os escribas que estavam ali arrazoavam nos seus corações, dizendo, quem que é esse que pode perdoar pecados? Quem é esse que pode dizer, perdoados estão os teus pecados? Jesus, conhecendo aqueles que estavam ali, ele disse assim, olha, qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou pega a tua cama e vai para a tua casa. Naquele momento, aquele homem recebe a cura, e ele pega a sua cama e ele vai para a sua
casa. Ele vai embora. Nesse texto mostra dois grupos de pessoas. O grupo de pessoas que está interessado em abençoar, mas existe aqueles que estão interessados em travar a bênção daquele que está alcançando. E eu termino perguntando para você, qual grupo você faz parte? Em qual deles você está colocado? Que essa noite Deus possa tocar no nosso coração, para nós entendermos algo, que somente a presença de Jesus na nossa casa pode fazer a diferença. Somente a presença de Jesus dentro do nosso lar vai fazer com que a nossa casa tenha harmonia, paz, e que nós possamos ter o melhor relacionamento com aqueles que moram dentro do nosso lar. Fique em pé no seu lugar. Jesus disse para aquele paralítico: levanta, fica em pé, toma a tua cama e vai embora. O grande problema hoje é que muita gente não está conseguindo firmar os pés, ficar em pé, por situações diversas que acontecem dentro do seu lar. Ele não consegue levantar. Mas Deus te trouxe aqui hoje, início dessa noite, para firmar os teus pés. Firmar os teus pés dentro da sua casa. As lutas, as dores são intensas. Há uma desesperança tão grande, que você prefere permanecer do jeito que está. Mas essa noite, Jesus está dizendo: deixa eu entrar dentro da sua casa, deixa eu habitar lá dentro, porque se eu habitar dentro da sua casa, a sua vitória é garantida. Se eu estiver lá dentro, não há derrota, não há fracasso momentâneo que vai impedir você de caminhar. Meu irmão, é isso que Jesus quer fazer. É isso que Ele quer realizar. E o Salmo 139, o versículo 16, nos fala que Ele nos conhece muito bem. E diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus conhece você muito bem, meu irmão. Deus sabe das suas adversidades. Deus sabe das suas lutas, das mazelas que você enfrenta dentro do seu lar, dentro da sua casa. Mas Ele está dizendo: se você permitir eu entrar lá dentro hoje, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua vida. Eu tenho poder para transformar a sua casa. Eu tenho poder para tirar os traumas que Satanás tem usado para cada dia destruir o seu lar. Eu tenho esse poder, e é isso que Ele quer fazer. E eu queria que você colocasse as suas duas mãos sobre o seu coração, e você orasse após